Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências. Lei Orgânica da Seguridade Social. Título 1. Conceituação e princípios constitucionais. Artigo 1º. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Universalidade da cobertura e do atendimento. b. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. c. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. d. Irredutibilidade do valor dos benefícios. e. Equidade na forma de participação no custeio. f. Diversidade da base de financiamento. g. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Título 2. Da saúde. Artigo 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Acesso universal e igualitário. b. Provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. c. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. d. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. e. Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. f. Participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. Título 3. Da Previdência Social. Artigo 3º. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição. b. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. c. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição, corrigidos monetariamente. d. Preservação do valor real dos benefícios. e previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Título 4. Da Assistência Social. Artigo 4º. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes: a. Descentralização político-administrativa. b. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Título 5. Da Organização da Seguridade Social. Artigo 5º. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta lei. Artigo 6º. Revogado. Artigo 7º. Revogado. Artigo 8º. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 3 representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência social e um da área de assistência social. Artigo 9º. As áreas de saúde, previdência social e assistência social são objeto de leis específicas, que regulamentarão sua organização e funcionamento. Título 6. Do financiamento da Seguridade Social. Introdução. Artigo 10.
A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas. Inciso 1. Receitas da União. Inciso 2. Receitas das contribuições sociais. Inciso 3. Receitas de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais. A. As das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. B. As dos empregadores domésticos. C. As dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição. D. As das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro. E as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 1. Dos contribuintes. Seção 1. Dos segurados. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. H. Execução suspensa. I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Inciso 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Como contribuinte individual. A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 10 e 11 deste artigo. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa. D. Revogada. I. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. F. O titular de firma individual urbana ou rural,
o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Inciso 6. Como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de a produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade. Inciso 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ou, inciso 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei, no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. Revogado. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 4º. Aposentado pelo regime geral de previdência social. RGPS que estiver exercendo, ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 5º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social, RGPS de antes da investidura. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto na alínea G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 7º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 8º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo 9º não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50%, de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem,
por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Inciso 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 desta lei. E, inciso 6, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. E, inciso 7, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 14 deste artigo. Inciso 8. A participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais. Parágrafo 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: inciso 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 9º deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Inciso 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 9º deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que a. Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1º do parágrafo 9º deste artigo. B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. E D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 14 deste artigo. Inciso 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a. Utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 8º deste artigo. B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 10 deste artigo. E c. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 9º deste artigo. Parágrafo 12. Aplica-se o disposto na alínea A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 3 e 5 do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. Parágrafo 14.
A participação do segurado especial em sociedade empresária em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput e do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza, e sedie-se no mesmo município ou em município limítrofe, aquele em que eles desenvolvam suas atividades. Parágrafo 15. Vetado. Artigo 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 14. É segurado facultativo o maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, na forma do artigo 21, desde que não incluído nas disposições do artigo 12, seção 2, da empresa e do empregador doméstico. Artigo 15. Considera-se, inciso 1, empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Inciso 2, empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se a empresa para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação ao assegurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Capítulo 2. Da contribuição da União. Artigo 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea D, do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social. Artigo 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas A, B, C e D, do parágrafo único do artigo 11 desta lei poderão contribuir, a partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral, apenas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAMPS, da Fundação Legião Brasileira de Assistência LBA e da Fundação Centro Brasileira para Infância e Adolescência. Artigo 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas D e do parágrafo único do artigo 11 desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária, segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Parágrafo 2º. Os recursos oriundos da majoração das contribuições, previstas nesta lei,
ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social, somente poderão ser utilizados para atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Capítulo 3. Da contribuição do segurado. Seção 1. Da contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Artigo 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo 28, de acordo com a seguinte tabela: salário de contribuição, até 249,80 alíquota 8%. De 249,81 até 416,33 alíquota 9%, de 416,34 até 832,66 alíquota 11%, valores e alíquotas dados pela Lei nº 9.129, de 20 de novembro de 95, asterisco 4, salário de contribuição, até R$ 1.212,00 7,5%. De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 9%, de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 12%, de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 14%. Asterisco valores 2022. Parágrafo 1º. Os valores do salário de contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. Disposto neste artigo, aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. Seção 2. Da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. Artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 1º. Os valores do salário de contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de: inciso 1. 11%, no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2 deste parágrafo. Inciso 2, 5%. A. No caso do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. E. B. Do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Parágrafo 3º. Segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo, e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, ou da contagem recíproca do tempo de contribuição, a que se refere o artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Parágrafo 4º. Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD único, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos.
Parágrafo 5º. A contribuição complementar a que se refere o parágrafo 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. Capítulo 4. Da contribuição da empresa. Artigo 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de: asterisco 6. Inciso 1. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção, ou acordo coletivo de trabalho, ou sentença normativa. Inciso 2. Para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A. 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. B. 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. C. 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Inciso 3. 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Inciso 4. Execução suspensa. Parágrafo 1º. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no artigo 23. É devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 3 deste artigo. Parágrafo 2º. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o parágrafo 9º do artigo 28. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 2 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Parágrafo 4º. O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e ou mental com desvio do padrão médio. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. A contribuição empresarial da associação desportiva, que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 7º. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 8º. Caberá à associação desportiva, que mantém equipe de futebol profissional, informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 9º. No caso de associação desportiva, que
que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos. Esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na linha B, inciso 1, do artigo 30 desta lei. Parágrafo 10. Não se aplica o disposto nos parágrafos 6º ao 9º às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos 1 e 2 deste artigo e do artigo 23 desta lei. Parágrafo 11. O disposto nos parágrafos 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e atividade econômica, organizada para a produção e circulação de bens e serviços que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, parágrafo 11-A. O disposto no parágrafo 11 deste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. Parágrafo 12. Vetado. Parágrafo 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso, ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 14. Para efeito de interpretação do parágrafo 13 deste artigo, inciso 1, os critérios informadores dos valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim exemplificativos. Inciso 2. Os valores dispendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Parágrafo 16. Conforme previsto nos artigos 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, o disposto no parágrafo 14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal. Artigo 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida para os efeitos desta lei, como sendo produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei, é de, inciso 1, 2,5% destinados à Seguridade Social, inciso 2, 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º disposto neste artigo, não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 desta lei.
Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Parágrafo 6º. Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica, que relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto no parágrafo 6º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 22b. As contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo Consórcio Simplificado de Produtores Rurais de que trata o artigo 25-A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do artigo 25 desta lei. Artigo 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no artigo 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas. Inciso 1. 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei nº 2397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores. Asterisco 9. Inciso 2. 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. Asterisco 10. Parágrafo 1º. No caso das instituições citadas no parágrafo 1º do artigo 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2 é de 15%. Asterisco 11. Parágrafo 2º disposto neste artigo, não se aplica às pessoas de que trata o artigo 25, capítulo 5, da contribuição do empregador doméstico. Artigo 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de: inciso 1, 8%, e inciso 2, 0,8% para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Parágrafo único. Presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual, de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Capítulo 6. Da contribuição do produtor rural e do pescador. Artigo 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22, e a do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea A do inciso 5, e no inciso 7 do artigo 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de: inciso 1, 1,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Inciso 2, 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, para financiamento das prestações por acidente do trabalho. Parágrafo 1º. Segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir facultativamente, na forma do artigo 21 desta lei.
Parágrafo 2º. A pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do artigo 21 desta lei. Parágrafo 3º. Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto no caso de sociedades cooperativas. A parcela de produção que não seja objeto de repasse ao cooperado por meio de fixação de preço. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. Vetado. Parágrafo 10º. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, a receita proveniente. Inciso 1. Da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Inciso 2. Da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso 7 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. Inciso 3. De serviços prestados, de equipamentos utilizados, de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 4. Do valor de mercado da produção rural dada em pagamento, ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. E, inciso 5, de atividade artística de que trata o inciso 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. Parágrafo 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. Parágrafo 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste artigo a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essas finalidades se no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo, ou na forma dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 20(2) desta lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano calendário. Parágrafo 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização da produção o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja associado, por ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o artigo 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, não compreendidos valores pagos, creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de preço. Parágrafo 15. Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço. Parágrafo 16. Aplica-se ao disposto no caput e nos parágrafos 3º, 14 e 15 deste artigo, o caráter interpretativo de que trata o artigo 106 da Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Artigo 25. A equipara-se ao empregador rural pessoa física ou consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 1º. O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente à matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS de cada um dos produtores rurais. Parágrafo 2º. O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os poderes, na forma do regulamento. Parágrafo 3º. Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Parágrafo 4º. Vetado. Capítulo 7. Da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Artigo 26. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 195 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. O produto da arrecadação da contribuição será destinado ao financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 5º. A base de cálculo da contribuição equivale à receita oferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Parágrafo 6º. A alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei. Capítulo 8. Das outras receitas. Artigo 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Inciso 2. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Inciso 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Inciso 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Inciso 6. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Inciso 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Inciso 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 9. Do salário de contribuição. Artigo 28. Entende-se por salário de contribuição. Inciso 1. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas. Os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Inciso 3. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês.
observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Inciso 4. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado, e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. O limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Parágrafo 5º. O limite máximo do salário de contribuição é de 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Asterisco 12. Parágrafo 6º. No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Parágrafo 7º. 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 8º. Revogado. A. Revogada. B. Vetado. C. Revogado. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente: a. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. B. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. C. A parcela in natura, recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. D. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias, de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. E as importâncias, inciso 1, previstas no inciso 1 do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inciso 2, relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Inciso 3, recebidas a título da indenização de que trata o artigo 479 da CLT. Inciso 4, recebidas a título da indenização de que trata o artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. Inciso 5, recebidas a título de incentivo à demissão. Inciso 6, recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. Inciso 7, recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. Inciso 8, recebidas a título de licença-prêmio indenizada. Inciso 9, recebidas a título da indenização de que trata o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984. F. A parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria. G. A ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT. H. As diárias para viagens. I. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977. J. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. L.
O abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP. N. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. U. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965. P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9º e 468 da CLT. Q. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortoédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. R. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. S. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. T. O valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise a educação básica de empregados e seus dependentes, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, inciso 1, não seja utilizado em substituição de parcela salarial, e, inciso 2, o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina, ou valor correspondente a 1,5 vezes o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. V. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. X. O valor da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Y. O valor correspondente ao Vale Cultura. Z. Os prêmios e os abonos. A. Os valores recebidos a título de Bolsa Atleta, em conformidade com a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. Parágrafo 10. Considera-se salário de contribuição para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no parágrafo 5º do artigo 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados. O montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º, artigo 29. Revogado.